lá de Jandai. Olha lá o que você vai falar, hein, menino? Lá do Paraná. Também outro exemplo de superação para mim. Perdeu a família num acidente. Isso Conta mesmo. para nós. Eu estava voltando de São Paulo e meu filho de 3 anos, meu marido com 37, e aconteceu um acidente na Castelo Branco. E eles voaram, o carro capotou e o Nicolas morreu no mesmo dia e o Rico, meu marido, morreu no outro dia. Eles foram enterrados juntos e nem no velório eu pude ir, porque eu estava no hospital. Tive um escalpelamento. Você brinca muito com o meu cabelo, né? Você sabe. Eu perdi todo o meu cabelo, mas Deus deixou ele inteiro. Não tive esse problema, graças a Deus. Mas eu confio nele, e ele sabe disso. O tempo todo. Deus é bom. De jeito nenhum. Foi uma luta. Dia a dia. Ainda é. Eu estou em obras. Mas eu sei que não teve momento. Eu acredito muito na minha fé, porque eu tenho essa fé desde criança. Uma família de muita garra, companheirismo, e eu falo sempre que isso é tudo. Isso que me dá base, isso que me dá estrutura, isso não me deixa cair. Por isso que eu estou de pé. Às vezes as pessoas olham para mim e não imaginam isso, né? Me veem sorrindo. Mas eu sei que eu sinto muita falta deles. Mas aquela presença de Deus, essa intimidade que o sofrimento causou em mim, com Deus, não tem preço. Então isso compensa muita coisa. Então eu aprendi muito, eu amadureci muito. Coisa que talvez eu não pudesse ter obtido, né? Não tivesse sofrido o que eu sofri. Você é amiga da Vânia Rampazzo. Vânia Rampazzo. Lá de Terra Boa. Já contei essa história, mas eu sempre gosto de recordá-la. A Vânia também precisou sepultar um filho. Foi muito doloroso. Eu morava lá na época. Ela é até minha madrinha de ordenação, ela e o Caião. E eu me lembro que acompanhei todo aquele sofrimento de vê-los sepultando o Gustavo. Um ano mais ou menos depois, nós estávamos lá na sala, conversando sobre tudo aquilo que tinha acontecido, de como a família estava enfrentando a dificuldade. Como a gente dizia, a gente não guarda uma dor dessa da noite para o dia dentro do coração da gente, né? A gente vai aos poucos acomodando, a gente vai organizando o luto, como a psicologia nos ensina. E aí eu falei para ela assim: minha amiga, deve ter sido o momento mais difícil da sua vida. Ela concordou comigo e completou: mas foi também o mais especial. Parece contraditório, não parece? O sepultamento de um filho ser o momento mais difícil, mas ser também o mais especial. E ela, continuando, me disse: foi o mais especial porque nenhuma alegria havia dado acesso ao meu coração da maneira como aquele sofrimento me deu. Interessante isso, porque às vezes nós estamos acostumados, Veridiana, a acessar quem a gente é através de uma porta só. E de repente o sofrimento, ele é especialista em abrir portas que nós desconhecíamos. Que quando a gente leva a sério a oportunidade de crescer, é impressionante como Deus age em nós. Eu vejo pela minha mãe. Eu não vi em nenhum momento daquele processo todo, e até quando estava com ela, volto para lá amanhã, se Deus quiser, amanhã estarei com ela, em nenhum momento eu vi aquela mulher reclamar. Porque eu sei que a vida dela nunca foi fácil. É a oportunidade que ela tem de acessar mais um pouco do que ela é através dessas portas horríveis que de vez em quando o sofrimento escancara na nossa vida.
Eu tenho certeza que muitos de vocês também são especialistas em conhecer essas portas. Eu sei que muitos de vocês também já tiveram a oportunidade de ficarem melhores como pessoas, por causa dos sofrimentos que vocês viveram. Interessante, qual é o registro que uma alegria deixa em nós? É um passageiro, né? Você não consegue nem saber. Com o tempo elas vão caindo no esquecimento. Agora, o sofrimento, este deixa marcas indeléveis em nós. E quando nós colocamos essas marcas trabalhando a nosso favor, é impressionante como essa superação se torna a marca da nossa vida. Eu me lembro que quando eu encontrei Rosmarie, ela estava no ápice de sua dor. E ela fazia um monte de perguntas para mim como se eu tivesse a obrigação de responder. Porque eu sou padre, não foi? Quantas vezes, né? Algumas vezes. Quantas vezes você me pergunta, por quê, padre? Eu olhava para ela, não sei dizer. Na E com verdade, o tempo, você acabou nunca me dizendo nada. nunca te disse nada, justamente. E aos poucos, eu senti como ela foi ficando diferente. Como Deus foi transformando o coração dela e ela foi ficando amiga das suas dores. Porque isso faz toda a diferença. Quando a gente se torna amigo de nossas dores. Não é que você vai virar masoquista, não, porque você nem precisa procurar sofrimento, ele vem toda hora. Basta você levar-se a sério e a vida será difícil, será penosa. Dificuldade dia a dia. Agora, quando nós nos tornamos amigos deste sofrimento, quando a gente não rejeita essa oportunidade de sentir na carne, de sentir na alma os desconfortos das situações, a gente vai tomando decisões muito favoráveis a nós. Como vocês duas que perderam os pesos do corpo, como essas duas que precisaram perder os pesos da alma, para estar hoje mais bonito como você está. Eu até fiquei desconfiado que você fez plástica. Fez não? Você está muito mais bonita. Você se acha mais bonita, não acha? Não. Acha sim, você está mais bonita. É muito mais leve. Parecia que antes ela tinha um chumbo nas costas. Chegava perto de mim e já até ficava desanimado. Era muito chumbo para carregar. Mas de repente a vida vai dando a gente a oportunidade de fazer uma triagem. Deixa eu levar o microfone. Já está ali já. De fazer uma triagem, de poder ressignificar o que antes a gente compreendia de forma equivocada. E nós vamos, porque não tem como parar, tem. Tem meus olhos verdes de esmeralda. Pois é, Padre Fábio, eu também luto com ele, né? Você sabe, né? Sei perfeitamente das suas dores, das suas lutas. Mas não perde essa alegria, não, já? Não perco, não. De jeito nenhum. Arruma até namorado na Terra Santa? Arruma até namorado. Mas conta só rapidinho, porque nós temos pouco tempo. O que a senhora já precisou superar? Só de Deus. E muita fé, né? Deus me ouça mesmo. Inclusive, eu vou fazer até a novena da Mão Ensanguentada de Jesus para Dona Ana. E a Mão Ensanguentada de Jesus vai curar ela. Muito obrigado. Você pode estar, né? Bonitinha. Mas o que mais me admira na senhora é essa alegria que a senhora oferece a todos os que passam. É verdade. É verdade. E eu sei o tanto sofrimento que tem aí dentro. Não dá nem tempo de contar. Não dá tempo. Deixamos para um próximo programa. Isso. Obrigado Fica por com ter. Deus. Uma salva de palmas para os meus convidados. Né? Que a gente não combinou nada. Mas não pode. Se vocês estão tão próximos a nós e a gente tem a oportunidade de comunicar aos outros, porque eu já sei, aqui eu já tive a oportunidade de ouvir essas dores todas e muitas vezes. E tenho certeza que se a gente passasse para o lado de cá, ia ter mais uma infinidade de pessoas, de histórias que merecem ser contadas.
para que aqueles que nos assistem em casa também possam identificar que não estão sofrendo sozinhos. Que lá em Oswaldo Cruz tem sofrimento, né, Tereza? Tem muito sofrimento em Oswaldo Cruz, bastante. Principalmente agora, né, em 2015, foi um ano de muito sofrimento. O senhor sabe, né? Pois eu perdi meu marido em abril, está fazendo 8 meses agora, e foi muito triste porque ele era uma pessoa assim, falante, vibrante, que gostava de viver, e foi entubado. E os últimos 27 dias, a gente se comunicava só pelo olhar. Ele queria falar e não foi possível falar. Foi muito triste, muito triste. Mas está aqui firme, reconstruindo a vida, dando uma oportunidade para que essa dor seja também mestra na sua. O programa está terminando, minha gente. Podia fazer outra assim, não podia? Vocês veem? Podia fazer um itinerante, China. Em alguns lugares. Ô, dona Terezinha, a senhora também tem muita história bonita para contar. Viu? É a minha peregrina mais fiel. Está aqui. 326 idas à Terra Santa, 427 aos Santuários Marianos, sem contar as viagens à Disney. Vocês que nos acompanharam em casa, gostaria de pedir desculpa, amanhã não poderei estar na celebração da missa da Fundação Dom Couto aqui em Taubaté, com a minha mãe precisando de fato de mim, e quero agradecer a todos vocês que vieram, que participaram conosco. E quero convidar, o ano que vem, você venha participar conosco na Semana Preparando o Coração, para que a gente tenha um Natal muito especial. Obrigado, esse programa de direção espiritual hoje foi muito especial para mim, por ter a oportunidade de ver Deus cuidando de nós. Eu administrar as minhas hipocrisias, eu no meu dia a dia buscar os recursos espirituais para que eu tenha condições de ser mais verdadeiro, ser mais inteiro, ir diminuindo o processo do pecado na minha vida. Ah, padre, mas não é tudo que a gente consegue, eu sei, é processual. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Tantas pessoas eu encontro que chegam a ficar cansado de escutar a mesma coisa o tempo todo. Pessoas que estão lamentando 2, 3 anos uma mesma dependência afetiva e não tem coragem de cutucar a ferida do jeito certo. Não tem jeito não tem coragem de entrar pela porta da frente, de quebrar as suas hipocrisias, as mentiras que conta para si mesmo. Porque felicidade é a satisfação que nós podemos ter de ser quem nós somos. Não é outra coisa. Eu deitar a cabeça no travesseiro depois de um dia vivido, de funções cumpridas, de dificuldades enfrentadas, de amores vividos, de ódios também sentidos. Eu deitar a cabeça no meu travesseiro e dormir satisfeito com aquilo que eu consegui alcançar de mim. Porque sempre que a gente tem a oportunidade de quebrar um processo de hipocrisia em nós, a gente se liberta. É tão interessante ser mais livre. É tão satisfatório você experimentar a leveza de não precisar cultivar a hipocrisia. De você ter um coração leve, porque já está devidamente reconciliado com aquilo que você tem de fraco em si mesmo, com aquelas indigências que você naturalmente precisa administrar, porque é uma questão de sobrevivência. E aí você vai tendo mais controle sobre isso, porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões, mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto, porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas
para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado, porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Deixar de acreditar naquilo que você pode. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento. Ir adiante, desbravando tudo aquilo que nós podemos desbravar de nós mesmos. É impressionante. Às vezes nós falamos de desapego material, né? O desapego material é apenas uma consequência do desapego espiritual, que só a espiritualidade nos ajuda a viver. Retirar uma roupa de um guarda-roupa que está sobrando e doar requer um movimento anterior, que é retirar os entulhos que nós temos dentro de nós. Sabe qual é o entulho? A gente achar que aquelas roupas nos protegem, que elas nos fazem melhor, mais bonito, mais isso, mais aquilo. A gente não ter coragem de perder, de abrir mão, são os entulhos. Aquela pessoa que quer ser eternamente famosa, eternamente reconhecida, a custo da própria vida, da própria saúde. Não tem coragem de estabelecer não. Não tem coragem de estabelecer limites a realidades que estão sendo absolutamente fragilizadoras. Por quê? Porque quer ficar sempre no topo. A vida não será perfeita. Então eu não tenho o direito de projetar a minha felicidade somente para quando tudo estiver perfeito. Não, a gente vai morrer e isso não será possível. A felicidade é um projeto que carece diariamente de empenho. Porque senão não dá certo. A gente não chega lá. Também faz parte da maturidade você chegar à conclusão de que você não tem que dizer tudo sobre tudo. Que você tem o direito de se reservar ao silêncio, de não emitir opiniões, de permanecer calado, né, até que você saiba ou tenha condições de falar alguma coisa. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas, eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida, que são próprios do meu ser, da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. Mas é assim que a gente vai, muitas vezes, endurecendo o nosso coração. Quando você percebendo que o mundo não tem sido generoso com você, você deixa de ser generoso com o mundo. Não adianta, minha gente. Se a gente não quebra a couraça das hipocrisias, das mentiras que nos alimentam, nós nunca chegaremos à verdade que nos salvará. Se a gente insiste em manter essas aparências mentirosas, alimentando falsos conflitos, dando respostas a nós mesmos que já não nos respondem há anos, só para tentar nos justificar diante dos outros, ou para ficar parecendo mais bonitinho, mais inteligente, mais equilibrado, quando na verdade lá dentro nós estamos um poço de necessidade, de conflito. Tudo isso porque a gente não tem coragem de olhar de frente o fantasma que nos assombra. A gente se diz irmão do outro, mas mete o pau toda vez que tem a oportunidade. A gente é todo bonitinho no nosso discurso que a gente faz para os outros, mas lá
Na nossa intimidade, nós somos as pessoas mais difíceis de conviver. Parecemos bonitinhos, fazemos todos os dias uma exortação à caridade, ao amor fraterno, à paz mundial, mas lá dentro da nossa casa somos insuportáveis aos nossos irmãos, somos insuportáveis àqueles que convivem conosco. E às vezes, o contexto das nossas hipocrisias escondem as situações em que a gente está se perdendo de nós mesmos. É aquela eterna mentira, que a gente não tem coragem de dizer a nós o que nós precisamos ouvir em relação à nossa vida pessoal, em relação às nossas escolhas. A gente vai dando eternas justificativas, infundadas, mentirosas, mas que naquele momento parece confortável, alivia a gente do enfrentamento que a gente precisa viver. Sim, quando eu busco essa felicidade, independente do que o outro está me oferecendo, quando eu cavo na terra do meu ser a oportunidade de ser feliz, eu naturalmente provoco isso no outro. Eu vou ficar menos incomodado com o outro. Porque muitas vezes eu fico numa insistência na mudança do outro, mas não faço aquilo que me cabe para que o outro mude a partir de mim. Essa história da gente se dizer irmãos, mas na prática a gente viver como se fôssemos inimigos, com inveja, com disputa o tempo todo, um puxando o tapete do outro, fazendo de tudo para dar errado o projeto do outro. Sentimentos mais mesquinhos, e todos eles acobertados pelo pseudo-manto da santidade. Os sentimentos mais mesquinhos eu encontrei em pseudo-santidades. É por isso que a gente precisa lidar diariamente com os nossos conflitos, colocá-los sobre a mesa, olhar sem medo. Aquilo que no nosso temperamento, no nosso jeito de ser, é causa de opressão, que depois gera hipocrisia. A pessoa não fica hipócrita da noite para o dia. A hipocrisia é muitas vezes o resultado de um processo opressor. É muito desagradável, é muito desconfortável a gente identificar que o tratamento que a gente oferece às pessoas não é aquele que a gente recomenda. Porque para mim o pecado pior é esse. Um pecado grave que nós cometemos diariamente é quando nós não somos capazes de amar as pessoas que estão ao nosso lado. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Faça a manutenção. Estou fazendo a manutenção dos defeitos do meu marido. Meu marido é acomodado e eu o acomodo com as minhas atitudes. Meu filho é acomodado e eu o acomodo ainda mais com o meu cuidado excessivo. Eu não expulso na hora que ele precisa crescer. Tenho um amigo que eu vou fazendo a manutenção dos seus vícios, porque vou reforçando nele aquilo que é vicioso e que ele já deveria ter expulsado de si mesmo há muito tempo. Perco a oportunidade de fazer feliz quem está ao meu lado. A gente faz só a primeira parte do dever de casa, por causa de preguiça. Eu me lembro quando eu era menino, eu tinha uma mania de parar na segunda questão do dever de casa e falava assim, agora eu vou brincar, depois eu termino. Não terminava nunca. No outro dia ia apavorado, com a cara de tacho, sem saber dizer para a professora que não tinha feito o dever todo. No cristianismo, às vezes, nós somos assim. Porque, às vezes, nós somos os nós fazemos a manutenção do erro do outro. É tão bonito quando um ser humano se coloca diante da necessidade de ser melhor. Quando o ser humano se coloca diante da possibilidade de superar um limite que tem. Isso é honestidade. Isso é santidade já acontecendo em nós. Porque às vezes a gente acha que a santidade já é um estado definitivo. Não, não. A gente precisa
compreender que a santidade é processual. Ela se dá aos poucos na nossa vida. E que quando eu decido ser melhor, a santidade já está tomando conta de mim. Não é quando eu serei melhor que eu serei santo, não. No próprio desejo de ser santo, no empenho, naquele esforço que a gente faz, ali a gente já está saboreando a santidade. Deus sabe dos limites que a gente tem. Deus conhece os nossos pecados. Mas a gente não pode compreender que este limite, este pecado, ele é um empecilho definitivo para a santidade. Não. É a falta de vontade que é o grande empecilho para a santidade. Porque à medida em que a gente cai, o coração que está verdadeiramente mergulhado no mistério da santidade, ele não aceita ficar caído. Ele quer melhorar. Quando a gente percebe que a gente machucou alguém, que a gente magoou alguém, o primeiro movimento da gente que está vivendo com honestidade o processo de querer ser melhor, é a gente procurar, olha, me desculpa, me perdoa, eu não quis fazer, ou naquele momento eu não percebi que estava magoando, não percebi que estava machucando. É isso que faz um mundo melhor, não é verdade? A gente vai diminuindo o poder das violências. Às vezes a gente é agredido e não tem outro jeito. Uma pessoa pode lhe agredir no momento que diz alguma coisa de você de maneira injusta. Mas você pode vingar-se daquilo. Mas eu não sei se a vingança é um jeito bonito de corrigir o mundo. Eu não sei se no momento em que você se vinga daquele que fez alguma injustiça contra você, na verdade você está se tornando ainda, criando ainda mais um contexto de injustiça. E o bonito da vida é quando a gente fala, não, eu não vou revidar, eu não vou ser injusto com ele também, porque senão eu faço o mundo ser pior. Se aquela atitude que me atingiu já fez o mundo pior, eu não vou devolver para multiplicar isso não. Então a gente vai vivendo e buscando uma vida mais leve, prestando mais atenção na gente mesmo, que às vezes a gente fica olhando demais para o outro e a gente acaba esquecendo da gente, né? Às vezes a gente está tão preocupado com a atitude do outro que a gente não tem tempo para prestar atenção na própria atitude. E na verdade, o primeiro a ser transformado tem que ser eu. Gosto muito daquela música que fala, né? A começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A santidade tem que começar aqui. Eu escuto uma palavra e aquilo me atinge. Eu descubro que aquela palavra me modifica. Às vezes agora tem gente que já vai para a pregação assim, nossa, se aquela pessoa estivesse escutando isso. Se o meu marido estivesse escutando. Se a minha amiga estivesse. Não, não é para ser assim. Se você está ali, naquele momento, preste atenção, porque a palavra é para você. Se Deus quiser falar com o seu marido, ele vai falar de outras formas. Se Deus quiser falar com a sua amiga, ele vai falar de outras formas. Mas naquele momento é para você. Tem muita gente que perde a graça da conversão justamente porque fica ouvindo pensando no que o outro precisa ouvir. Mas sou eu que preciso ouvir. O primeiro impacto da palavra é em mim. Eu até mesmo, eu presto atenção no momento que eu estou pregando e às vezes eu fico me ouvindo depois, eu prego para mim. E falo, meu Deus, como Deus tem razão em mim naquele momento que falou isso. Porque às vezes eu nem me lembro do que eu falei. Às vezes eu não me recordo. Eu acredito mesmo na ação do Espírito Santo em mim. Eu acho que quando eu me vejo na televisão pregando, eu acho que eu fico até diferente. Diferente do que eu sou normalmente, né? A minha expressão fica parece que mais completa. Então naquele momento eu prego para mim também. Não pense você que eu fico fazendo discurso para os outros. Mesmo porque, olha, o ouvido que está mais próximo da minha boca é o meu. Então eu escuto. E no momento que levo a sério a palavra que Deus profere em mim através de mim, eu ganho também uma oportunidade de ser melhor. Fazer dessa vida essa experiência bonita de reconciliação constante. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Não busque Deus fora de si. Se tiver o hábito de buscar templos, lugares santos, faça-o com a consciência renovada, sabendo que lugares sagrados são aqueles que lhe fazem chegar ao cerne de sua verdade. Eu sei que muitas vezes nós ouvimos que Deus precisa ser buscado. Sim. Há sempre um itinerário
a ser percorrido para que nós façamos um desvelamento, um encontro com Deus. Mas eu sei que toda vez que nós ouvimos que Deus precisa ser buscado, nós naturalmente pensamos no deslocamento geográfico que nós precisamos fazer para ter um encontro com Ele. A forma mais corriqueira, mais comum, é ir à igreja. Eu vou à igreja. Ou então, às vezes, faço uma peregrinação, vou a um lugar sagrado, vou a um lugar de devoção, e lá sinto a presença de Deus. É válido, é sempre válido. Mas desça um degrau comigo no entendimento. É isso mesmo, é descer, não é subir. Desça um degrau nessa escada para que você possa entender melhor o que significa buscar a Deus nos lugares. Nós vamos aos lugares que nos ajudam a ficar em nós, porque o único lugar que, de fato, nós precisamos acessar para encontrar Deus é o nosso coração, a nossa mente. Esse lugar em nós que nós identificamos como eu. Aqui a minha verdade, você aí com a sua verdade. Esse é o templo. E não sou eu que estou inventando isso. Foi Jesus que disse à samaritana naquele encontro frutuoso com ela. Mulher, vai chegar um momento, disse Jesus. Dá-nos a impressão de que ele está dizendo, vocês vão evoluir e vão chegar à compreensão de que Deus não poderá ser encontrado nos templos se antes ele não for encontrado em vocês. Ótimo, então eu vou a alguns lugares que me ajudam a ficar em mim. É certo que você tem alguma geografia que lhe favorece isso, lhe favoreça. É claro que você tem pessoas que lhe favoreçam esse chegar em si. A gente vai ao terapeuta, pagamos por isso. Ou a gente tem amigos, ou a gente tem livros, a gente tem hábitos que nos fazem chegar em nós. E estando em nós, podemos acessar o Deus que nos habita. Sim, você é casa divina, você é um sacrário que anda. Portanto, não perca a oportunidade. Encontre a dimensão sagrada que lhe habita. Você viverá muito melhor. Cultive o sagrado que você hospeda, que é você, que está em você encarnado. Desfrute dessa beleza de ser a casa de Deus, de oferecer seu corpo, sua voz, seus pensamentos, seus sentimentos, para que Deus possa amar através de você, pensar através de você, fazer através de você. Tenha cada vez mais a consciência de que se você vai aos templos, às igrejas, é porque você está indo a um lugar que lhe favorece ficar em si. Então, descubra também na rotina da sua vida quais são as pessoas, quais são os lugares que lhe ajudam a ficar em si, para que você sempre desfrute do benefício de descobrir Deus e de nele aprofundar-se. Uma personalidade cristalizada, indisposta ao crescimento e à evolução, tende a se cercar de pessoas que corroboram o seu modo de ser, evitando os conflitos que poderiam viabilizar uma nova forma de ser e estar no mundo. Quer deixar de crescer? É simples. É só se cercar de bajuladores. Às vezes a bajulação, ela não vem no formato convencional como nós estamos acostumados. Mas ela pode vir de forma mais sutil, através daquelas pessoas que nunca contrariam a nossa forma de pensar. Quando a gente fala de bajulação, imediatamente a gente pensa aquele cortejo que se forma em torno de pessoas famosas. Não, esqueça isso. Estou falando de quando nós nos transformamos em pessoas em que as pessoas têm dificuldade de nos contrariar. E, lamentavelmente, a gente vai se cercando somente de quem pensa igual, exatamente igual a gente.
Ou se elas não pensam exatamente igual, elas fazem um esforço para parecer que pensam. Para a gente não cortar na raiz, ou para a gente não perder o vínculo. Às vezes as pessoas, numa tentativa de permanecer ao nosso lado, elas ficam se moldando, nunca nos contrariando, nunca dizendo a verdade que a gente precisa ouvir. E é tão importante no nosso crescimento vivermos os confrontos. A gente cresce tanto quando a gente se depara com uma ideia diferente da nossa. Às vezes um pensamento oposto ao nosso pode nos ajudar, no primeiro momento, a firmar o que a gente pensa, porque pode nos levar àquela confirmação, né? Diante de uma reflexão, de um ponto de vista absolutamente contrário ao seu, você reforça ainda mais aquilo que você pensa. Mas às vezes não. Às vezes aquele ponto de não convergência vem justamente para acordar e despertar para uma nova forma de ver as coisas. Por isso é tão bom a gente ter relacionamentos maduros, que tenham coragem de discordar de nós, porque é mediante discordâncias que nós vamos acertando dentro de nós as nossas convicções. Procure ter as pessoas que pensam com você, que não somente se adestram ao que você diz. Faça de tudo para ter relacionamentos em que as pessoas tenham liberdade de pensar de forma diferente de você. Vai lhe fazer muito bem. Você vai crescer muito mais como pessoa, estando dentro de uma ambiência emocional que permite discordar e também concordar, é claro. Já parou para pensar que muitas vezes nós não somos felizes porque nós passamos boa parte do nosso tempo idealizando a vida? Idealizando as situações, as realidades, ou até mesmo cometendo esse crime cruel de ficar preparando sempre para o futuro uma alegria que deveria ser vivida hoje. É aquela mentira, né, que a gente escuta. A vida começa aos 40, isso é mentira. A vida começa toda hora. Como se aos 40 nós tivéssemos condições de interpretar o que passou como algo que não valeu a pena, com a possibilidade de projetar um futuro como se agora a vida estivesse valendo. Não, a vida vale toda hora. Mesmo quando nós experimentamos a mais atroz de todas as dores, quando nós experimentamos a morte, a vida sempre vale a pena. Eu não tenho o direito de ficar aqui hoje projetando uma alegria para o futuro sem me interessar pelo cotidiano que me rodeia. Esse é o meu sentido. Assim como preciso lavar o rosto todos os dias de manhã, eu preciso lavar a minha alma para que caiam todos os excessos que infelizmente coloco e permito que coloquem sobre ela. É o primeiro passo, minha gente, para que a vida seja possível. É o primeiro passo para que a gente tenha condições de administrar a existência com todos os fardos que são próprios dela. E nós não podemos abrir mão dos fardos que são próprios da existência. Não existe um sentido pronto. Eu não gosto de julgar sobre os outros as responsabilidades que são nossas. Eu tenho consciência de que algumas coisas que eu preciso, só eu posso me oferecer. Aliás, boa parte do que eu preciso, só eu posso me oferecer. É muito injusto que eu peça ao outro que me dê aquilo que só eu posso me dar. Por exemplo, amor próprio, né? Sou eu o primeiro a administrar o amor que mora dentro de mim, a minha experiência pessoal de ser quem eu sou, de ter de administrar todos os dias o sentido para a minha existência. Sou eu que tenho que abandonar todos os dias a ilusão de que a vida é perfeita, de que eu terei uma vida maravilhosa, de que tudo será esplendoroso? Não. Sou eu que preciso administrar diariamente a compreensão de que tudo está marcado pelo limite e que mesmo sendo marcada pelo limite, a vida pode ser boa.
Eu não tenho que esperar do outro que a minha vida seja boa por causa dele, não. O primeiro passo para isso é aqui dentro do meu coração, na minha cabeça, quando eu faço a minha higiene pessoal, né? Da mesma maneira como eu preciso lavar o meu rosto, eu também preciso lavar a minha alma todos os dias para que caiam por terra todas as ilusões de que essa vida deveria ser perfeita, de que tudo será maravilhoso, de que tudo será esplendoroso, não. Não é assim. Então todos os dias eu preciso fazer cair por terra o que não é verdadeiro. Por isso que eu gosto tanto do cristianismo, porque ele não nos ilude. Jesus em nenhum momento propõe aos seus seguidores uma vida maravilhosa e mágica, distante dos sofrimentos, distante das lutas, porque Jesus compreende a vida como ela realmente é. Ela pode ser maravilhosa, pode, mas ela também pode ser muito triste. E que é na arquitetura dessas duas possibilidades que nós nos posicionamos com a responsabilidade, então, de viver com dignidade aquilo que nos foi proposto hoje. E assim a gente é amigo, assim a gente é pai, assim a gente é irmão. De vez em quando Deus nos visita de maneira muito concreta através das pessoas. Aliás, ando pensando que é uma das formas privilegiadas que nós temos de receber a presença de Deus é através de um amigo de verdade. Digo isso porque é tão humano, né, amar, é tão humano sofrer, é tão humano perdoar, necessitar ser perdoado, é tão humano errar. E o amigo é com quem nós dividimos diariamente as dinâmicas destes verbos. Quando falo amigo, eu coloco a possibilidade de que tenhamos dentro de casa uma mãe que seja também uma amiga, um pai que seja também um amigo, nas devidas proporções, né? Uma amizade que não ofusca o papel fundamental daquela pessoa na nossa vida. O primeiro papel do pai não é ser amigo, é ser pai. Mas ele pode ser um pai amigo. Quando nós encontramos em alguém a possibilidade de conjugar a mística cristã de maneira tão concreta, tão real, tão verdadeira, quando alguém, pelo mistério de ser quem é, nos acompanha, quando alguém no mistério de ser quem é, alivia a nossa existência. Hoje eu precisei viver um dia rodeado pelos meus limites, limites físicos, limites pessoais, humanos, psíquicos, emocionais. E mesmo assim, eu precisei dar conta da vida. Os meus amigos fazem parte desse processo. Mas o primeiro passo é sempre meu. E é aqui que Deus mora, minha gente. Nessa motivação. É aqui que a conversão precisa acontecer. É o que nós precisamos pedir a Deus todos os dias. Nós não queremos que Ele modifique a nossa vida. Nós queremos que Ele modifique quem somos. Porque se Ele modifica quem somos, é bem provável que naturalmente a gente modifique a vida que a gente vive. Ainda hoje eu falava sobre isso no meu Twitter, né? Que há sofrimentos que estão ao nosso lado, que por mais que a gente seja solidário com aquele sofrimento, a dor continua sendo do outro. É o limite. É o limite que o pai precisa enfrentar todos os dias com o filho, ao olhar para aquela criança saindo com a sua mochilinha para ir para a escola, e o pai não ter condições de salvar aquela criança de todos os sofrimentos que ela terá de enfrentar naquele dia de aula. É assim que a gente ama muitas vezes, querendo colocar uma redoma de proteção para que o outro não sofra aquilo que nós precisamos sofrer para ser quem a gente é, mas aí nós cometemos uma injustiça. Você, se retirar o que você sofreu, se retirar as lutas que verdadeiramente você precisou travar para ser quem você é hoje, é provável que você não teria dado muito certo na vida, não. Então, no gesto de querer amar e proteger, nós queremos privar o outro de viver aquilo que realmente o fará crescer. Já observou como nós fazemos isso quando nós amamos? Aí a gente oferece ao outro um amor que desprotege. Pode parecer um jogo de palavras, mas não é.
Muitas vezes, a nossa proteção é uma desproteção. Porque ao rodear o outro de todas as atenções e carinhos para que ele não sofra, nós estamos privando-o justamente do elemento mais humano, daquilo que nós podemos, que é inegável na nossa condição, que é justamente o fato de sermos limitados. Tudo que você é passa pela sua cabeça. É por isso que eu digo sempre, né? Que a conversão é aqui. É no jeito como nós pensamos, é no jeito como nós olhamos para o Pai, é no jeito como nós olhamos para o Filho, é no jeito como nós olhamos para quem amamos. Por isso que o cristianismo é tão concreto. Porque ele modifica o nosso jeito de amar. Tá bom, eu quero amar, mas eu não quero colocar o outro numa redoma para receber o meu amor. Eu quero amar ao lado. Eu quero amar, mas sem privá-lo do sofrimento que ele terá de enfrentar quando a vida for dura para ele. E eu quero ser maduro o suficiente para entender que a vida é assim mesmo. Que eu não tenho o direito de criar dentro de mim um espírito de vítima que vai me justificar como um eterno fracassado. Porque às vezes acontece isso, minha gente. A vida, ao ser dura para cada um de nós, parece que nos dá o direito de um atestado de vítima que nós vamos sempre apresentar para justificar a nossa falta de coragem, a nossa falta de mobilidade, a nossa falta de esperança. Não é para ser assim. Ninguém nos prometeu que seria fácil. Em nenhum momento Jesus prometeu aos seus discípulos que seria fácil. Veja a linguagem que ele usou. Faça uma visita aos evangelhos e você vai ver que em nenhum momento Jesus deixou de falar de luta, de espada, de processos dolorosos, de cruz. Mas nós não temos o direito de desvincular a vitória do processo de luta. Nós não temos o direito de dizer, pague o dízimo nessa igreja e a partir de agora você será um homem ou uma mulher abençoada. Não é assim que Deus age. Ou até mesmo identificar que muitas vezes o insucesso é identificado como falta da presença de Deus na nossa vida. Não. Muitas vezes o insucesso é um processo natural das escolhas que nós fazemos e Deus estará lá do nosso lado sim, no momento do insucesso. Eu não estou diabolizado no momento do meu insucesso. Às vezes, sabe, eu fico vendo na televisão, com muito respeito, todos os discursos religiosos, mas eu fico pensando que eu não me identifico mesmo com algumas perspectivas, algumas maneiras de interpretar o cristianismo. Quando você identifica que Deus está te abençoando somente porque você está ficando rico, somente porque você está se livrando dos problemas, você identifica que Deus está sendo uma bênção na sua vida porque Ele te faz vencedor o tempo todo. Tudo bem. Não é nenhum problema você pensar a vitória como uma vocação que Deus nos dá. Eu não posso identificar a pobreza do outro como uma manifestação da não predileção de Deus por ele. Não. Deus está em todos esses lugares, Deus está com os fracassados, Deus está com os pobres, Deus está na miséria. Ali onde existe o miserável, Deus está presente. E se por acaso nós, com a nossa atitude, conseguirmos quebrar o poder daquela miséria por força do nosso empenho, que está sempre agraciado. Eu gosto de dizer isso. Toda a ação humana, que é de promoção do bem, que é de vitória, de transformação, já está naturalmente abençoada. É a graça de Deus agindo em nós. Eu não posso ser bom sem a graça de Deus agindo em mim. Até para eu me arrepender dos meus pecados, eu preciso da ação da graça em mim. E ali identificar que este processo, ele é humano, ele é natural. E eu não posso me opor àquilo que é humano em mim. Porque é no acolhimento dessa humanidade que Deus vai agir. É assim que Ele visita a nossa vida através de amigos. Que nos dão a palavra certa, que nos encorajam, que nos recordam que nós temos de estabelecer diariamente esse pacto com a existência. É o que nós queremos nesse programa de hoje. Que a partir do que aqui refletirmos, nós tenhamos condições de dar um passo
na direção dessa realidade que nos aproxima cada vez mais de Deus, quando bem vivida, quando bem experimentada. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade,